Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia e hoje nós iremos fazer uma breve abordagem sobre o marxismo, o socialismo marxista. Lembrando que as nossas aulas não são um estudo teórico aprofundado das teorias, de cada pensamento que a gente tem visto até hoje, nas nossas aulas. Mas é uma breve explicação, e aí, para a gente conhecer mais, a gente precisa ler, buscar mais materiais que nos ajudem a conhecer um pouco mais. Lembrando que as nossas aulas é apenas uma breve introdução ao tema daquela semana. Nós estamos no PET 4, na semana 3. Nós vamos fazer uma breve leitura do texto e depois tecer alguns comentários, brevíssimos comentários. Que a proposta é que vocês exercitem a busca pelo conhecimento e busquem por si próprios, conhecer um pouco mais sobre os assuntos, que também cairão no Enem e que vocês farão em janeiro. Então vamos lá. O socialismo marxista. As teorias de Marx sobre a sociedade, a economia e a política, conhecidas coletivamente como marxismo, afirmam que as sociedades humanas progridem através da luta de classes. E aí, para Marx, há duas classes que vivem num eterno conflito, que é a classe burguesa, que controla a produção, e um proletariado que fornece a mão de obra para a produção. Ele chamou o capitalismo de a ditadura da burguesia, acreditando que seja executada pelas classes ricas para seu próprio benefício. Marx previu que, assim como os sistemas econômicos anteriores, mercantilismo e por aí vai, o capitalismo produziria tensões internas que conduziriam à sua autodestruição e substituição por um novo sistema, o socialismo. Então, aí a gente já vê o seguinte, que socialismo é diferente de comunismo. Ele argumentou que uma sociedade socialista seria governada pela classe trabalhadora, a qual ele chamou de ditadura do proletariado, o Estado dos Trabalhadores, ou democracia dos trabalhadores. Marx acreditava que o socialismo, então, o socialismo é anterior ao comunismo, no socialismo há ainda um Estado a gerir o processo, e aí lá, o socialismo viria a dar origem a uma apátrida, ou seja, uma sociedade sem pátria, seria uma sociedade única, vamos dizer assim. Uma sociedade sem classe, chamada de comunismo. Ou seja, é preciso pensar que, se nós formos buscarmos na origem do que Marx propriamente quis dizer, não existia o comunismo em nenhum lugar do mundo. Pode-se que tenha existido o comunismo em sociedades remotas, em comunidades remotas, e que muitas das vezes eles nem sabiam que estavam praticando o comunismo, como nós conhecemos. Junto com a crença na inevitabilidade do socialismo e do comunismo, Marx lutou ativamente para a implementação do primeiro, argumentando que os teóricos sociais e pessoas economicamente carentes devem realizar uma ação revolucionária organizada para derrubar o capitalismo e trazer a mudança socioeconômica. Nós vamos passando por tópicos, Na crítica da religião, Marx
E aí ele diz o seguinte: para Marx, a crítica da religião é o pressuposto de toda crítica social, pois crê que as concepções religiosas tendem a desresponsabilizar os homens pelas consequências de seus atos. Marx tornou-se reconhecido como crítico sagaz da religião devido à sentença que profere em um escrito intitulado Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, assim como é o espírito de uma situação carente de espírito. É o ópio do povo. Né? E aí há duas interpretações nessa palavra. Né? Ópio é uma erva. E aí a gente pode levar em consideração o seguinte: essa erva ou pode trazer benefícios ou melhor, benefícios não, mas pode trazer uma situação que deixa você inebriado, leve, vamos dizer assim, ou uma situação em que é ruim, né? Ou ela te deixa alienado, né, afastado, ou ela te oprime, né, e aí causa um prejuízo para você, ou ela te exime da responsabilidade, né, faz com que você fique no mundo da lua, vamos dizer assim. O conceito de mais-valia. O conceito de mais-valia foi empregado por Marx para explicar a obtenção dos lucros no sistema capitalista. Para Marx, o trabalho gera riqueza, portanto, a mais-valia seria o valor extra da mercadoria, a diferença entre o que o empregado produz e o que ele recebe. Os operários em determinada produção produzem bens. Exemplo, 100 carros no mês. Se dividirmos o valor dos carros pelo trabalho realizado pelos operários, teremos o valor do trabalho de cada operário. Entretanto, os carros são vendidos por um preço maior. Esta diferença é o lucro do proprietário da fábrica. A esta diferença, Marx chama de valor excedente ou maior, ou mais-valia. A grande obra de Marx é o Capital, na qual trata de fazer uma extensa análise da sociedade capitalista. É predominantemente um livro de economia política, mas não só. Nesta obra monumental, Marx discorre sobre a economia, até a sociedade, cultura, política e filosofia. É uma obra analítica, sintética, crítica, descritiva, científica, filosófica. Uma obra de difícil leitura, ainda que suas categorias não tenham a ambiguidade especulativa própria da obra de Hegel. No entanto, uma linguagem pouco atraente e nem um pouco fácil. Dentro da estrutura do pensamento de Marx, só uma obra como O Capital é o principal conhecimento, tanto para a humanidade em geral, quanto para o proletariado em particular, já que através de uma análise radical da realidade que está submetido, só assim poderá se desviar da ideologia dominante. A ideologia dominante é sempre da classe dominante. Como poderá obter uma base concreta para a sua política? Sobre o caráter da abordagem econômica das formações societárias humanas, afirmou Alphonse de Valence: o marxismo é um esforço para ler, por trás da pseudo-imediaticidade do mundo econômico, reificado, as relações interhumanas que o edificaram e se dissimularam por trás de sua obra. Cabe lembrar que o Capital é uma obra incompleta, tendo sido publicado apenas o primeiro volume com Marx vivo. Os demais volumes foram organizados por Engels, Friedrich Engels, e publicados posteriormente, ou seja, após a morte de Marx. E aí a frase que vai permear o nosso estudo. Não é a consciência dos homens que determina seu ser,
é o seu ser social que inversamente determina a sua consciência. Né? Então, eu vou fazer uma breve explicação aqui. O que Marx pretende dizer, e essa é uma interpretação minha, é que não é os homens que determinam o que eles querem ser, mas é a sociedade, e aí Marx faz a crítica à sociedade da classe dominante, que diz o que esse homem deve ser. Né? Quando nós estudamos os filósofos da liberdade, eles dizem que nós somos aquilo que escolhemos ser, aquilo que queremos ser. Marx diz que não é o que nós queremos e escolhemos ser, é o que o social, o que diz que a gente deve ser. Né? Então é o social que diz o que a gente deve ser. Bom, gente, então é isso. Né? Eu não vou explicar mais, porque a proposta é que vocês, né, leiam, pesquisem bem mais sobre a obra de Marx e não se deixem levar por aquelas pessoas que ficam falando o comunismo é isso, comunismo é aquilo, socialismo é isso, socialismo é aquilo. Né? Vejam que as ideias de Marx foram apropriadas por diversos grupos, por diversas pessoas. E essas pessoas, em certos momentos, elas trocaram o sentido daquilo que Marx queria dizer. Né? Então vejam bem, procurem estudar, né, e ver as diversas concepções. Né? Por exemplo, Stalin tinha uma visão da teoria de Marx, né? Lenin, Trotsky, né? E até Coreia do Norte, China, tem visões diferentes do que seja do dito comunismo. Né? Então, pesquisem, né? E vejam que aquilo que Marx diz, né, pode ser, ou melhor, tudo que nós colocamos, escrevemos, pode ser interpretado de várias maneiras. E assim aconteceu com o pensamento de Marx. Né? Uma coisa é as ideias marxianas, né, do próprio Marx. Outra coisa são as ideias marxistas, né, que são de teóricos, de pessoas que interpretaram e fizeram trabalhos, teorias sobre aquilo que Marx escreveu. Então, é isso, gente. Se ficou alguma dúvida, não hesitem em procurar, né? Não hesitem em perguntar, estou à disposição. Né? Se quiserem debater, conversar, fazer uma roda de conversa sobre o pensamento de Marx, estou à disposição. Né? Um grande abraço, bons estudos, e até a próxima aula.